Então tá aí, muito bacana aí a apresentação do Vitinho, novo reforço do Flamengo. O Vitinho, já apareceu no bid, hein? O Vitinho chegou. Eu vou te falar. Acabou. Eu vi o Vitinho jogar no Botafogo. Ele apareceu bem pra caramba. Todo mundo falou, caramba, esse moleque é bom. Então. Pô, nunca mais vi jogar. No Inter, não? Como não? No Inter, que eu digo nunca mais vi jogar assim. No mesmo nível. No Inter não vi nada demais no Vitinho. Mas ele foi bem, tanto que foi vendido. Mas não vi nada demais. Não, ele veio emprestado pro Inter. É verdade, ele retorna do Eu não vi nada demais no Inter. Verdade. O CSKA não acompanhei. Agora, passado, é tudo isso? O ano passado, na temporada ele é passada, bom jogador, aliás, sim. eu trabalhei em CSKA e Lyon, pela Liga Europa. Nos 2 jogos em que eu tive a oportunidade de acompanhar o CSKA, nós transmitimos os jogos aqui nos canais Fox Sports, o Vitinho foi banco do Musa, o atacante nigeriano. Que era do Chelsea. Então, foi a impressão que eu tive lá, que ele era um jogador importante e rotativo no elenco. Não era o titular absoluto, né? Esse cara para chegar e resolver lá no futebol da Rússia. Eles entendiam que o Musa era um cara até pela força física maior que a do Vitinho, seria utilizado na equipe que tinha o Zagoev, tinha o Golovin, jogadores que a gente acompanhou agora há pouco na Copa do Mundo. Então, o Vitinho naquela equipe, ele era uma peça alternativa. Ou se foi uma opção só na Liga Europa ou no Campeonato Russo ele jogava com mais regularidade, a visão que eu tive é Não, eu até acho que ele vai chegar no Flamengo e jogar bola. Claro. Não tô falando que não, até acho que ele vai. Só tô achando que deram uma dimensão pra contratação do Vitinho. Mas eu acho gigante. Mas eu não concordo contigo, não, cara. O Vitinho é bom jogador. Não, mas eu não falei que é mau jogador. Mas eu só tá, falei. veja. Não, o Vinícius Júnior. Peraí, o que eu falei é o seguinte: a dimensão que está dando pra contratação do Vitinho, mas eu acho que parece que tá chegando um gênio. É um jogador que o Flamengo repatria, que estava jogando no mercado europeu. Você vai falar, não é o top da Europa? Ok, não é o top da Europa, mas o Flamengo investiu um caminhão de dinheiro. E se repatriou é porque não estava bem lá. Não, depende. Não. Depende. Pela quantia que o Flamengo pagou, Benjamin, existem formas e formas de você repatriar um jogador. Pato, na época, Benjamin, eu falei assim, Benjamin, o Milan, eu discordo. O Milan liberar um jogador de 23 anos, é porque o Milan não quer... Mas pera lá. O Flamengo ele não trouxe o cara por 2 milhões de euros, Benjamin. O Flamengo gastou 10 milhões de euros para contratar o cara. Trazer o Pato. O Flamengo investe uma grana pesada para substituir o Vinícius Júnior, que era um dos pilares do time do Flamengo. Até agora, tudo bem que o Marlos Moreno jogou muito ontem. Ontem ele fez uma partida que talvez, se ele fizesse isso com frequência, o Flamengo não precisasse ir atrás do Vitinho. Mas o problema é que até agora o Marlos Moreno também não conseguiu engatar uma sequência de jogos do mesmo nível que ele fez ontem. Assim como o Berril, assim como o Giovânio, assim como outros que o Flamengo tem pelo lado de campo. Esse Vitinho, ele chega para substituir nada mais, nada menos do que o Vinícius Júnior. Eu acho que a contratação cai como uma luva para esse time do Flamengo. Gente, eu não falei que eu entendi o que você falou, que você falou que ele jogou muito no Botafogo, ponto. Depois de lá você não viu ele jogando Ele muito. apareceu bem no Botafogo, foi vendido. Se a gente pegar número... Eu tô só falando que é a mesma coisa também. Eu também não consigo entender. Eu acho o Vitinho mais jogador do que aquele Bernard, que vira e mexe, o pessoal acaba comentando aqui no futebol brasileiro. Eu acho muito mais jogador o Vitinho que o Bernard. Eu também não consigo entender até hoje o Real Madrid. O Bernard faz mais gols. O Real Madrid paga 45 milhões de euros. Não o Vinícius Júnior. O também Vitinho... não. Pode vir a ser um grande jogador. Não é isso que eu tô falando. O Vitinho fez 11. É que o futebol tá maluco. O Vitinho fez 11 na temporada passada, em 46 jogos. 11 gols? 11 gols. Ele não é um cara criativo, não é um ele é um criador. Centroavante. Não é um jogador. O Vinícius Júnior estava se tornando um jogador mais agudo. O Richarlison, que mais era o Richarlison ex-Fluminense, estava no, como que chama? No Watford da Inglaterra. O Watford foi pro Everton. Por quanto? O Everton paga 40 milhões 40 de milhões. euros. Mas, Benja, é o seguinte, isso não é prato pronto. Não significa que se o cara tá mal lá, ele é um mau jogador. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso daí é o Sócrates. Não, mas o futebol mudou. Foi um fiasco na Fiorentina. Ele era um mau jogador? Longe disso. Longe disso. Há outros jogadores que também vão pra fora que não se dão bem. Por um motivo ou outro, não importa. Mas que são bons jogadores. Gente, há jogadores que vão lá pro leste europeu e que poderiam estar jogando no oeste da Europa e não no leste. O Vitinho é um bom jogador. Gente, eu não falei Eu acho que ele é bom jogador. Eu não falei que ele é mau. Vale toda essa festa que estão fazendo. 10 milhões de euros. Vale toda essa festa. Pompa. 10 milhões de euros eu não sei. Dimensionar o valor eu não sei. Eu tô discutindo a contratação. Eu acho que 10 milhões foi um pouco exagerado. O Vitinho chega com pompa, só que é o seguinte.
O nome só no Flamengo não resolve. Ó, O Vitinho vai ter que desempenhar, vai ter que jogar muita bola. Até porque no Flamengo, todo mundo sabe, a concorrência pelo lado do campo é muito grande. No total, Cassino. Tem, no total, tem quantidade e não tem qualidade. O Marlos Moreno é um Tem jogador como quantidade, muito mas tem bastante. qualidade. Ele não teve uma tem. sequência, mas ele é um joga, jogador que é interessante. O Matheus Sávio é um jogador que teve problemas na Libertadores Mas é moleque passada. ainda. Tudo bem, o Vitinho só tem 24 anos. Sim, mas é um moleque mas já rodado. que pode evoluir. Então, a se ele não questão é- chegar na ponta dos cascos e se concentrar, como vocês falaram anteriormente, se concentrar no futebol, ele pode ter sucesso. Agora, se chegar e ficar pensando, ir pro pagode e visitar não sei quem e fazer não sei o que lá, Exatamente. aí Ele vai ser mais joga, do mesmo. ele só- Aí vai ser ele mais joga- do mesmo. ele joga Então, de- só viu? com o nome não vai jogar. Ele joga de terno. Ele joga de terno no ataque do Flamengo porque não tem opção. Porque não tem um outro cara, uma acho que sombra, tem. uma concorrência. Tanto é que o Flamengo fez um investimento de 10 milhões porque ele não vê no elenco um cara que ou substitua a altura ou que propriamente dito a gente pode colocar que substitui o Vinícius. Você tá Sabe que por não quê? tem opções? Berril, Marlos Moreno, Machucado, Matheus Sávio, Marlos Moreno, você acabou de Giovani. falar que é inconstante, Não, mas- Giovani não tá exigindo mas no é o que a Flamengo, gente acabou de falar, Matheus é Sávio não tem. quantidade, Tem não é quantidade, qualidade. mas não tem qualidade. Então Vitinho é o melhor Flamengo dele. foi assim, é o seguinte, concordo, o ele é pra Flamengo, titular, também acho que ele é melhor. o Flamengo colocou o Porrete na mesa, fez assim, ó, chega, vamos contratar agora. Não dá. Já um tá machucado, não sabe quando é que volta. O outro é inconstante, já erramos aqui, que foi pedido do outro técnico que não tá mais aqui. O fulano é muito novo ainda. O tal do Giovani, não sei de onde que veio também a ideia de ter trazido ele pro Flamengo, porque não tá jogando absolutamente nada. Então tem que resolver, tem que contratar. Pegaram a opção de mercado, que era viável. Na base não tinha mais ninguém, porque a base do Flamengo é tão boa, cada hora tá dando Ó, tanto deixa- jogador Sim. bom. Ó, Deixa só- E em números, só pra encerrar, foram 60 jogos no total, nas duas passagens dele de temporadas pelo CSKA com 17 gols. Não esperem gols, não esperem artilharia do Vitinho. É um jogador de criação, jogador rápido de beirada. Não comece a cobrar depois o cara, mas não eu faz discordo de você gol, numa coisa. esse cara, Não, etc e tal, é diferente. Facincani, não, é o seguinte, as duas primeiras temporadas dele foram temporadas, não foram tão de destaque como foi a última. De adaptação, ele não estava indo bem, etc e tal. A última temporada dele, que é a temporada passada, 17, 18, essa temporada é muito legal. Ele faz 12 gols em 42 jogos e dá 5 assistências. Ou seja, em 42 jogos, ele participa de 17 gols. Quase que a metade. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, é um jogador que no começo teve problemas. Na primeira temporada dele, ele chegou já na metade, fez só 5 jogos. Enfim, não importa. A última temporada dele é uma temporada vistosa. 10 milhões de euros, eu acho caro para o futebol brasileiro. Não pelo futebol do Vitinho. Eu acho que até ele tem condições de retribuir tudo isso. Ele tem só 24 anos. Aí as pessoas vão, o Flamengo vai recuperar esse investimento? Mas o que significa essa pergunta? Pode recuperar tecnicamente. Exatamente. Um É título. tecnicamente É. ou é financeiramente? O ideal pro mundo do futebol, isso vale até para as grandes equipes do mundo, é você ter um retorno técnico e financeiro. O Real Madrid investiu dinheiro no Cristiano Ronaldo. Ganhou tudo e mais um pouco. E ainda ganhou mais 100 milhões de euros no jogador. E ganhou, quer dizer, não dá... É o mesmo que pagou. O que o Flamengo fez com o Guerreiro, sabe, não foi um negócio legal. O Flamengo pagou, apostou, mas eu acho que faltou visão ali, em determinado momento da passagem do Guerreiro pelo Flamengo, para você escutar na hora de vender. Se não vender, a gente vai perder dinheiro. Porque no campo não estava dando resultado. Então vamos tentar pelo menos recuperar o que a gente investiu. Então eu acho que Mas essa pintou visão essa faltou. proposta, Sormani? Porque existia uma possibilidade em determinado momento, Ele falava, pro ó, a Boca, China... lembra que os caras estavam falando ele pro Boca? Então, mas o Boca ia ter essa grana pra pagar? Teve Boca, teve China. Eu não sei. Então, Teve sondagem era da China. mas não pintou Ele tem, sondagem de ele fato. tem a cara, Foi só ele tem a sondagem. cara do futebol mexicano. Então, mas aí é que tá. Aí entra empresário. Percebe? Aí entra empresário. Escuta, é o seguinte, vamos nos mexer. Porque não vai dar. Ele não vou ter em campo o retorno que eu esperava. E o contrato vai acabar. Eu vou perder tudo que eu investi. Então, essa perda do Flamengo em relação ao Guerreiro, eu acho que não vai acontecer em relação ao Vitinho. Primeiro, por conta da idade. E segundo, por conta do futebol do Vitinho, que eu acho o futebol mais ele vai vistoso, jogar e vai mas jogar. É o que eu tô falando. Não tem a opção no elenco do Flamengo que vai fazer com que o Vitinho tenha uma sombra muito pesada e ele tenha essa pressão. A pressão já é natural pela titularidade. E, ao mesmo tempo, ele é um jogador que vem com essa bagagem europeia. O que eu tô falando é assim, não esperem
que o Vitinho seja um artilheiro. Em relação ao Vinícius Júnior, porque vai ser traçado o comparativo, é normal, o torcedor vai encarar isso como uma substituição a um moleque que estava arrebentando com a camisa do Flamengo. O Vinícius estava se tornando mais artilheiro do que é a característica do Vitinho. Eu vou repetir, eu não tô questionando aqui que ele é mau jogador, não é nada disso. É que, cara, eu vejo tudo isso pelo Vitinho. Eu falo, caraca, o futebol brasileiro tá muito louco. 10 milhões de euros. O pessoal corrigindo aqui que o Richarlison foi vendido agora pelo Everton por 50 milhões de libras. Sim. Libras. Pelo cara. Vamos dar uma checada. 50 milhões de libras. Sim. A única coisa que eu tô discutindo é isso. Gente, eu vi o Vitinho aparecer no Botafogo, falei, caramba, moleque, olha, diferente e tal. Mas veio pro Internacional, o cara mandou agora pra mim, pô, você tá louco? Ele carregou o Internacional nas costas no passado. Ele jogou bem, cara. O que fez o Inter? Como foi o ano do Internacional no passado? Mas, veja, você não pode rotular a trajetória do jogador num clube, mas eu não... talvez porque muitas vezes o time não ajuda. Eu não tô rotulando, mas eu ele tô só falando. Era um oásis. Eu tô só falando que eu não vi ainda nada de tão extraordinário assim no Vitinho, ainda. Posso vir, espero que eu veja, acho que até que eu vou ver. Pra toda essa onda aí, pô, apresentar no Maracanã, beijou a camisa e ó. É porque o Vitinho ele não jogou num clube, por exemplo, igual o Flamengo. Com todo respeito ao Botafogo, com todo respeito ao Inter, mas a visibilidade que o Flamengo tem, a visibilidade que outros times do Brasil também têm, muitas vezes você tem aquele jogador nos holofotes o tempo inteiro. E não foi o caso do Vitinho. O Vitinho, para quem acompanhou os jogos do Botafogo e do Inter, sabe do que eu tô falando. O Vitinho acabou sendo protagonista nos dois times. O Lucas aqui, ele fala, queria ver se o Corinthians contratasse o Vitinho. Brincadeira, né? Eu ia falar a mesma coisa, velho. Daqui a pouco nós vamos falar, o Corinthians pagou 5 milhões de euros num jogador aí, que daqui a pouco também não sei. Por falar em reforços, viu, Ben? Daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians. O Vitinho à parte, então, a diretoria do Flamengo, ela tá procurando outras peças também para reforçar o time. Inclusive o Pires, o volante lá do São Lourenço, também é um jogador que continua na mira do Flamengo. E vamos ver, porque o Flamengo, fora o ataque, que o Flamengo já está bem municiado, tem opções ali para poder colocar. Mas, por exemplo, se não joga o Cuéllar, quem entra no lugar do Cuéllar? O Flamengo ainda precisa, para mim, contratar lateral. Laterais? Laterais. Olha, o futebol brasileiro é maluco. Nós estamos amanhã não, quarta-feira, 1º de agosto. Sim. E estamos contratando ainda. A frase aqui, ó, o Flamengo precisa contratar. Por isso que eu falo, a parte defensiva, não só tem que adaptar o calendário brasileiro ao europeu, não dá mais. A gente não pode estar chegando aqui em agosto, com o campeonato quase indo para metade do primeiro turno, precisa contratar, não precisa contratar. A gente está falando agora, o time está pronto. O futebol brasileiro é o único que anda na contramão do futebol no mundo. Você prefere eu não ter o Vinícius Júnior durante a temporada inteira do que ter ele pelo menos na metade? Eu discordo. Eu prefiro ter o cara na metade da temporada do que não ter. Eu prefiro não ter. Não adianta eu contar com o cara na metade, sabendo que depois eu não vou saber o que vai acontecer. É claro que adianta. Muitas vezes aí a presença de um cara desse dentro do time pode facilitar, inclusive, o teu acesso, tá certo? Pegar uma vaga de Libertadores, buscar um título ou até mesmo. E aí em agosto tem que contratar, esperar adaptar para ver o que acontece. Só para corrigir, ele foi vendido por 40 milhões de libras, 45 milhões de euros. O Richarlison foi vendido. O preço do Vinícius Júnior. Exatamente. O preço do Vinícius Júnior. Por quê? Porque o cara tá jogando na Premier League e o cara teve destaque. O Flamengo tá trazendo um jogador que não tava tendo aquele destaque. Se tivesse, ninguém volta pra cá. Na verdade, assim, o Richarlison não faz um gol desde novembro. E o Watford caiu e ele foi pro banco de reservas. Pelo Everton ele acabou de fazer. Não, pelo Everton sim, voltou. A questão é que ele teve um staff que teve uma leitura de mercado muito mais preparada, né? Para fazer essa leitura e colocá-lo numa vitrine de venda muito grande. A diferença foi essa. O Guerreiro tá indo embora, porque o Guerreiro ontem o Guerreiro tá no banco. A contratação do Uribe, pra mim, mostrou que o Guerreiro tá fora? Que o Flamengo não tá com intenção de renovar com o Guerreiro. Porque o Flamengo já tem o ceifador, o Flamengo contratou o Uribe, que é homem de área, tanto que ontem jogou como centroavante centralizado, e tem o Lincoln ainda. Então você ter 3 centroavantes no elenco, não é necessário ter 4. Então, eu tô achando também que assim, o Guerreiro tá meio esquecido lá no Flamengo, tá não? Essa situação do doping dele, essa briga toda pra ele ir pra Copa do Mundo, ele voltar e não ir pra rede,
Tudo bem, ele nunca foi um artilheiro. Mas, gente, o Flamengo precisa de um cara que faça gol. O cara ficou sem ritmo de jogo. Mas na Copa do Mundo ele não mostrou falta de ritmo de jogo. Ele fez uma... Para as pretensões do Peru. Vocês assistiram os jogos do Peru. Ele não foi um cara que você percebia. Nossa, ele foi banco no primeiro jogo. Sim, porque o técnico foi uma anta, né? Tudo bem, O técnico foi uma anta. Mas será que ele no treino o tal do Ricardo Gareca foi uma anta. Mas será que ele mostrou no treino? Porque se ele entrar em campo,